Olá pessoal, bom dia. Deixa eu pegar o foco da luz aqui, que eu tô no meu quartinho aqui, na minha cozinha. Então pessoal, como eu estava dizendo no vídeo passado sobre o José Wellington, o presidente geral das Assembleias de Deus, algumas pessoas às vezes nos mandam mensagem, nos critica, e aquela velha história, se levantando contra o ungido de Deus, e isso e aquilo. Pessoal, esses homens, eles não são intocáveis não. Vocês falam de um jeito que parece que esses homens, eles não são passíveis de repreensões. Poxa, a própria palavra de Deus nos adverte quanto isso daí. Pois aqui, ó, em Timóteo capítulo 4, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 a seguir, veja o que está escrito. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Agora vem a parte dos homens. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Gente, o poder, seja ele aquisitivo ou poder de domínio sobre outras pessoas, cauteriza a consciência. A pessoa, para não perder a posição que tem, ele faz de tudo. Vocês têm que ver que o escravo do pecado não é só escravo dos prazeres da carne, não. Tem também o escravo do poder, que ele domina sobre outras pessoas e o poder maligno domina sobre eles. A própria palavra de Deus deixa isso claro. Você já estudou sobre o nicolaísmo? Os nicolaita, domínio sobre o povo, trazer o povo após si. Então, meus amados irmãos, vocês têm que ter em mente uma coisa. O único que nós devamos estar centralizado é no Senhor Jesus Cristo. Eu não estou falando aqui que não tenha homens de Deus que pastoreiem instituições religiosas e que não tenha temor de Deus. Mas o problema é que esses homens também, eles estão sobre a égide, sobre o domínio do lado de cima. Eles não fazem o que eles querem, os pastores aqui de baixo, os pastores de bairro. Eles fazem o que lá de cima mandam. E os lá de cima estão sim dominados pela maçonaria, pelo ocultismo. Eles estão dominados. Eles mesmo, teve uma reunião maçom lá nos Estados Unidos recentemente, que eles se vangloriam disso. Colocaram lá o olho que tudo vê, falou da posição deles ao criar os Estados Unidos, os lugares que eles estão dentro do FBI, dentro do poder monetário, que é o dinheiro, e dentro das religiões. Eles falaram que eles dominaram tudo. Então é o seguinte, eles não fazem com que todos sejam maçons. Não há necessidade disso. Ele pega o cabeça lá em cima, porque ele sabe que o de baixo vai começar a receber ordem daqueles que estão lá de cima. Aí o que acontece? A pessoa, naquele afã de falar que a palavra de Deus fala que tem que obedecer os vossos pastores, obedecer os vossos superiores, os pastores de baixo, por temor a Deus ou por ignorância bíblica, começam a obedecer, achando que aquilo está agradando a Deus. Mas aqui, ó, não faz igual os bereanos. É aqui que você tem que temer. A palavra de Deus fala que nós temos que obedecer às nossas autoridades no Senhor. O que quer dizer? Passou daquilo que o Senhor falou, você pode repreender em nome de Jesus. Igual eu já falei, Paulo, ele repreendeu Pedro, porque Pedro era repreensível. Paulo também fala que quando um obreiro ou qualquer irmão fazer coisa errada, tem que repreender ele no meio dos outros, para que os outros também sintam temor. Então não tem essa de falar porque o cara está lá em cima, você tem que ser cego, surdo e mudo, não. Essa obediência cega, ela é perigosa. Essa obediência líder cegamente é perigosa. Vocês não podem fazer isso.
Então a palavra de Deus, ela é bem taxativa. Nós temos que andar de acordo com as escrituras. E esses homens cauterizaram a consciência deles. O negócio dele é poder. Tá a matéria na internet que ele fala, se os políticos querem poder, quer dinheiro, vão até eles. Por quê? Porque o que esses homens pegam de dízimo, de oferta. Olha, o que vocês precisam entender é o seguinte. Onde está escrito que se uma pessoa, por exemplo, eu, Joaquim, onde está escrito se eu abrir uma instituição na primeira esquina aqui que tem da cidade e eu começar a agregar débitos para aquela instituição, aquela denominação que eu levantei, onde está escrito que Deus me deu autoridade de pastor sobre os outros? Onde está escrito que Deus me ungiu diretamente para os outros me obedecer como pastor ungido de Deus e os outros devem obediência cega a mim sem consultar as escrituras? Quem levantou a Assembleia de Deus foi Daniel Berg e Gunnar Ving. E onde está escrito que devamos obediência a eles? Se eram missionários de Deus que vieram trazer o Evangelho, tudo bem. Mas no meio do Evangelho veio as heresias, né? Tanto que colocam usos e costumes como mandamento para salvação. Assim como os adventistas colocam alimento e dia sagrado. Assim como os católicos colocam que a salvação é só por intermédio da Igreja Católica, que é a única oficial que Jesus deixou, né? E outras falam que a igreja se corrompeu e quem levantou a verdadeira igreja é os Joseph Smith, que é os Mormons. Aí o outro fala que todas as outras religiões são falsas, que a única verdadeira é testemunha de Jeová, porque eles são os únicos que são testemunhas de Jeová. E por aí vai, gente. Agora uma coisa que eu observei, eu conheço, pelo menos pela internet, o irmão Luiz. Inclusive ele falou uma vez, parece que até morou um tempo aqui em Cuiabá, eu moro em Várzea Grande. Todas essas pessoas que têm o conhecimento do Evangelho fora das instituições, que ninguém, como diz, ganhou ele para Jesus, pregou o Evangelho para ele, lendo a Bíblia, a palavra de Deus, ele começou a gostar e sentir algo diferente dentro dele. Todas essas pessoas que fazem isso, ele se levanta contra o sistema religioso. Por quê? Porque ele é rebelde? Não. Porque ele sabe que o sistema ele está com um domínio exagerado sobre as pessoas e se acham donos ou tem o monopólio da salvação de cada alma na face dessa terra, como se eles fossem os únicos aptos a salvar. E o Evangelho deixa bem claro que a centralidade da salvação é o Senhor Jesus Cristo. Não é religião ou instituição nenhuma. Congregar é gostoso, se reunir em nome do Senhor Jesus Cristo é gostoso? Sim, mas se reunir em torno do nome de Jesus. Agora você se santificar, se preparar para a vinda do Senhor Jesus Cristo, é lendo a palavra de Deus e se abstendo das concupiscências carnais, né? E amar o próximo, cada vez mais se desenvolver e deixar com que Cristo seja gerado dentro de você. Senão, meu irmão, é pura perca de tempo. É que eu já falei, José Wellington Bezerra da Silva, ele é envolvido com a maçonaria do solado do pé à última ponta do cabelo. Isso aí, os lá de dentro mesmo falam isso daí. Isso não é segredo para ninguém. Mas se as ovelhas nas quais ele tem domínio ficar sabendo realmente disso, ele sabe que todas elas vão se dispersar, né? Aí tem os defensores, né? Que alguns deles estão até ganhando para isso. Irmãos, a igreja, instituição humana, ela tá corrompida. Ela está destruída pelo poder aquisitivo, pela gana de dominar os outros. Vocês acham que a maioria desses obreiros que são separados aí é o Espírito Santo que mandou separar? Igual o Espírito Santo mandou separar Paulo e Barnabé para a obra que Deus tinha na vida deles? Não é, irmão, não tem nada guiado do Espírito Santo. Primeiro eles falam que para ser separado tem que fazer teologia. Desde quando o Espírito Santo vai esperar alguém fazer teologia? E por que eles querem que faz teologia? Porque a teologia está dominada por eles. Aí a pessoa não vai aprender a palavra de Deus. A pessoa vai ser condicionada de acordo com aquilo que eles querem. É simples assim. Só não vê quem não quer, né? Mas a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho.
Você estudando a palavra de Deus em casa, em especial a Nova Aliança, o Novo Testamento, irmão, você pega muito mais conhecimento, porque o teu professor de teologia é o Espírito Santo. Isso é fato. Amém? Eu virei com mais vídeo a respeito disso. Eu ainda vou ler uma matéria onde o José Wellington, um blog, onde ele está envolvido com corrupção e com o poder oculto da maçonaria em breve, tá? Fiquem todos na paz do Senhor.